Olá, mais uma vez saudações a todos os que nos assistem neste nosso curso de recrutamento e seleção de pessoas. Meu nome é Edilton Fernando Macaís, eu serei o vosso orientador nesta viagem que vai ser este curso de recrutamento e seleção. Hoje nós já estamos na nossa segunda aula sobre esta matéria que envolve o recrutamento e seleção de pessoas. Na aula passada, nós falamos sobre o que é recrutamento, demos o conceito de recrutamento e seleção. Falamos que essas duas palavras, o recrutamento e seleção, são duas fases de um único processo, o processo de agregar pessoas. Nós já entendemos este processo de agregar pessoas como sendo o processo pelo qual as empresas abrem suas portas para permitir que novas pessoas venham fazer parte da organização. Ou permitir que algumas pessoas dentro da organização sejam promovidas passando de um cargo para ocupar um outro cargo novo. Dando continuidade, nós vamos hoje aqui falar sobre a identificação da necessidade de pessoal e pesquisa de mercado. Na aula passada, eu falei que antes de nós iniciarmos o processo de recrutamento e seleção, é preciso que se verifique primariamente a necessidade de pessoal dentro da organização. Conforme eu disse, o processo ou o meio pelo qual esta atividade de recrutamento e seleção é iniciada é por meio da requisição de pessoal. Quando se verifica uma necessidade de ter novas pessoas ou de ter alguém para ocupar um novo cargo ou uma nova função dentro da organização, é a partir desse momento em que já começa a se pensar em recrutar alguém para ocupar o cargo vacante. Bom, a identificação da necessidade de pessoal é uma etapa bastante crucial para nos permitir chegar de forma eficiente até ao recrutamento de pessoal. Conforme eu disse, é preciso antes se identificar a necessidade de pessoal, mas para se verificar a necessidade de pessoal, nós temos aqui algumas condições que nos permitem saber em que situações nós estamos, se realmente existe essa necessidade de nós agregarmos mais alguém na organização para ocupar uma vaga. Há alguns requisitos ou condições que se verificam para podermos identificar a necessidade pessoal. Eu já tenho aqui escrita. A primeira é quando se faz a requisição pelo responsável do departamento. Neste caso, quando a organização já está feita e estruturada, pode-se dar o caso de, em um determinado departamento, sentir-se a necessidade de ter lá mais alguém para executar uma determinada atividade. Mais em diante, vou aprofundar este tópico. Uma outra condição que se verifica quando nós vamos identificar a necessidade de pessoal é quando nós estamos a elaborar um projeto. Quando nós estamos a elaborar um projeto, nós vamos lá descrever quem serão as pessoas que farão parte do projeto. Nesse momento, nós vamos identificar que existe uma necessidade de pessoal. Permitam-me agora poder aprofundar cada uma destas condições. Começando primeiro, quando é feita a requisição de pessoal pelo responsável do departamento. Quando é feita a requisição de pessoal pelo responsável do departamento, já se pressupõe que a organização está formada, que a organização existe, está estruturada. E o que acontece? O responsável, talvez pelo departamento de marketing, tenha lá dentro uma nova função ou uma nova posição. E ele queira lá alocar alguém para ocupar aquela posição. E o que ele faz? Ele vai submeter um pedido de requisição de pessoal ao Departamento de Recursos Humanos. Ou
por outras, ele pode verificar que, não sendo um cargo novo, não havendo uma função nova, o pessoal que ele tem não é suficiente para poder realizar uma determinada tarefa. Vamos supor em situações de promoção, de venda, mas que exija um contato direto com o cliente. Neste caso, há um certo número de pessoas já a trabalharem nesse departamento de marketing. No entanto, eles não são suficientes para cobrir toda a região naquele prazo que já foi previamente determinado nesse departamento de marketing. O que pode ocorrer? O responsável por esse departamento vai submeter uma requisição ao departamento de recursos humanos de mais promotores de venda. Então, nós temos uma situação em que, devido a uma escassez verificada no departamento, surge ou identifica-se a necessidade de pessoal. Então, depois desse processo, é submetido um pedido de requisição de pessoal ao departamento de recursos humanos. Indo, ou melhor, aprofundando a segunda condição que nós verificamos quando vai se identificar a necessidade pessoal, é esta durante a elaboração do projeto. Conforme eu já havia dito no início, quando se está a realizar ali um projeto, ali é feita uma distribuição de tarefas, funções, ou cargos, ou posições na organização que vai ser implementada. Durante este processo, já tem lá alguns cargos e se coloca lá que vão ser tantas pessoas que serão necessárias para este departamento, para esta função e para esta tarefa. Uma condição que é muito importante, ou algo prévio que é importante para nós sabermos como identificar a necessidade de pessoal, principalmente neste novo caso, nesta última condição em que nós não temos a organização ainda existente, no entanto estamos aqui a elaborar um projeto, quando vamos reconhecer a necessidade de pessoal, nós temos que ter o cuidado de previamente conhecer a estrutura orgânica da organização. Quando eu falo da estrutura orgânica da organização, eu falo mais ou menos de um esquema igual a este aqui. Eu não sei se está bem visível, mas eu penso que é muito familiar para todos nós, principalmente para quem trabalha neste departamento de recursos humanos. Estou aqui a falar de uma estrutura orgânica, neste caso uma estrutura funcional, em que nós temos aqui o diretor no topo e temos aqui neste nível intermediário vários departamentos funcionais, ou seja, em função das atividades, das tarefas existentes na organização. Mas quando eu estou a realizar um projeto, eu tenho de ter em mente sobre o número de pessoas que eu vou precisar neste departamento financeiro, o número de pessoas que eu vou precisar neste departamento comercial, o número de pessoas que eu vou precisar no departamento de marketing, indo adiante até ao departamento de gestão de pessoas. Neste momento, eu identifico quem são, ou melhor, quantas pessoas eu vou precisar e que tarefas essas pessoas vão executar. É importante nós sabermos que quando as pessoas vão ser agregadas ou vai ser identificada a necessidade de pessoal, é preciso que se saiba qual será a posição que a pessoa vai ocupar. Na verdade, a posição que a pessoa vai ocupar, o cargo que a pessoa vai estar lá a trabalhar nele, é quem gera essa necessidade de pessoal. Então, para nos ajudar melhor neste processo de identificação da necessidade de pessoal, nós temos aqui uma grande ferramenta, uma grande atividade que é crucial para nos permitir que esta identificação da necessidade de pessoal seja algo real, concreto para a organização. Nós temos aqui a pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado, ela é importante tanto na primeira condição em que o responsável pelo departamento vai requisitar uma nova pessoa, ou quando se está aqui a elaborar o plano ou projeto de uma organização que será implementada. Por que eu digo isso?
Porque na pesquisa de mercado, nós vamos lançar mão sobre a situação que ocorre fora da organização para conhecermos como são as outras empresas, para conhecermos como são os candidatos fora e saber se vale a pena ou não agregar mais alguém, para saber se vale a pena ou não continuar com este processo e ter a certeza se realmente existe essa necessidade de identificação de pessoal. É importante que nós saibamos medir a competitividade da organização mediante ao número de pessoas que nós queremos acrescentar na organização. Se nós estamos a dizer que queremos recrutar ou que existe dentro da organização uma necessidade de pessoal, isso quer dizer que mais pessoas passarão a fazer parte da organização. Ou seja, existe uma necessidade de se aumentar o número de pessoas dentro da organização, ou que uma determinada pessoa já dentro da organização passa a desempenhar uma nova tarefa ou uma nova função. Então, a pesquisa de mercado, concretamente no mercado de recursos humanos, e eu já vou falar sobre o que é mercado de recursos humanos. A pesquisa de mercado no mercado de recursos humanos, ela é importante para nós sabermos sobre o tipo de candidatos que existe fora e que tipo de cargos ou que tipo de oportunidades de emprego estão a ser oferecidas fora. Esta pesquisa é bastante importante. Primeiro, para permitir-nos ter mais informações a respeito do cargo a vacante. Ou seja, se existe a necessidade de se acrescentar pessoal na empresa, é porque temos um cargo a vacante que precisa ser analisado para ver se realmente é uma posição que vale a pena colocar mais alguém. Nós precisamos entender se realmente é uma posição que vale a pena nós chamamos de uma outra pessoa ou pode ser parte de uma atividade já desempenhada por outra pessoa, pode ser acrescida nas atividades de uma outra pessoa. Então, a pesquisa no mercado de recursos humanos vai nos permitir obter mais informações para saber se, ok, as outras organizações têm este cargo, estão a oferecer oportunidades de emprego para esta função. E de igual modo, vamos saber que existem pessoas com determinadas características, determinado perfil que pode trabalhar para ocupar este cargo. Então, quando nós falamos do mercado de recursos humanos, permitam-me agora conceituar ou dar a definição do que é este mercado de recursos humanos. Nós estamos a falar de um mercado onde temos, de um lado, os candidatos que têm características, aptidões, perfis e formações que lhes permitirão trabalhar em determinadas empresas, ocupando certos cargos, e de outro lado, nós temos as empresas que estarão a oferecer as oportunidades de emprego. Do outro lado, nós temos o quê? Temos os que procuram o trabalho, os que procuram oportunidades de empregos, neste caso, que são as pessoas, são os candidatos, e do outro lado nós temos as empresas que oferecem oportunidades de emprego. Então, este mercado de recursos humanos é um mercado que deve ser pesquisado durante este processo de identificação de necessidade de pessoal, principalmente quando a empresa ainda não existe. Nesta fase em que estamos a elaborar o projeto e identificamos a necessidade de pessoal, é importante nós termos em consideração como é que está a situação no mercado de trabalho relativamente aos cargos, às posições que nós já estamos a criar para a nossa organização. É importante para nos permitir ponderar se vale a pena colocar esta posição, este cargo, ou quantas pessoas deverão ser colocadas para desempenhar este cargo ou esta atividade. Então, lembre-se sempre de, durante a identificação
da necessidade de pessoal realizar a pesquisa de mercado, concretamente no mercado de recursos humanos. E muito obrigado por esta aula e nós, na próxima aula, daremos continuidade falando sobre a elaboração da ficha de requisitos para candidatos. Essa ficha que vai ser muito importante e que é o segundo passo que antecede, o segundo e último passo que antecede o processo de recrutamento de pessoas. Muito obrigado. Até a próxima aula.